Muito boa noite para todo mundo, mulheres especiais. Que seja um dia que se repita todos os dias, valorizar quem vocês são. E hoje a live é sobre relacionamentos narcisistas. E eu vou convidar a Carol e a Ana. Peraí. Deixa eu ver, já tá aqui já. Você entrar aqui. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem, amiga? Ai, Tá me peraí que eu tô ouvindo? ajustando. Mas você tá me ouvindo? Não. Não. Não? Agora sim. Agora você tá me ouvindo? Tá. Tô. Agora sim. Então, show. Peraí, deixa eu só colocar aqui, diz que 100, né? De 180. 180. Aham, eu 180. coloquei, né? Aham. Cadê a Carol? Amiga, feliz dia mais uma vez. Feliz Dia das Mulheres. Pronto. Só esperar a Carol, né? Aham, tô Esperar esperando uns aqui, eu já convidei ela minutinhos. novamente. Ó, Entrou? a Carol tá chegando. Entra. Olá, Olá, seja muito bem-vinda. agora eu consegui entrar. Agora deu Tá certo. ótimo. Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a Caroline Delfino, prazer, Ana, prazer. Você eu já conheço de 500 mil e do. Tamo junto sempre, amiga. Amiga, Sim, com certeza. já Oi. vou pedir pro pessoal ativar o sininho, seguir o Feministas na Mesa lá no YouTube, que essa live vai ficar disponível no YouTube. No máximo 24 horas aqui, só para o pessoal familiarizar que a live vai estar lá. Porque geralmente as suas Sim, seguidoras, seus seguidores, sim. sempre estão acessando a live, sempre estão procurando Se conteúdo. você quiser, depois você me passa a live e eu edito. Você Deixo edita? tudo editado certinho e edito. E aí eu passo para vocês e vocês colocam no YouTube. Ó, Eu só deixar aqui. faço Você isso. faz, amiga? Show de bola aí, ó. A gente conversa sobre isso lá depois, ó. Tá me escutando, Ana? Sim, Mas tô vamos. escutando. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão Sim, me ouvindo? sim. Perfeitamente. Ana, sua vez, minha amiga. Certo. Então tá, gente. Boa noite, Carol. Te agradeço muito por ter aceito o Boa convite. noite. Eu E que agradeço vocês por terem convidado. Boa noite. Sejam bem-vindos todos que estão chegando. isso, boa noite, Marina. Boa noite a todo mundo que está chegando. Hoje é uma live especial, Dia Internacional da Mulher, né? E eu acho Sim, que não teria sim. um tema melhor para a gente falar do que relações abusivas, né? Relacionamentos abusivos. E essa é a proposta, inclusive, do Feministas na Mesa. Trazer várias pautas femininas, né? Para que a gente possa conversar de uma forma Sim. simples e que todas as mulheres se sintam abarcadas, né? Nesse espaço. É um espaço. Sim, hoje é o nosso dia, né? Bom, todos os dias é o Dia da Mulher, né? Eu Exatamente. acredito todos os dias. E hoje eu, inclusive, fiz até um vídeo, estava falando, que hoje é um dia, não é um dia só de comemoração, é um dia político, é um dia de luta, né? Porque a gente continua Sim, é um lutando dia ainda de pelos luta, nossos uma direitos, história. né? Nós continuamos Sim, lutando por nossos direitos. Então, eu acredito que o dia de hoje ele é muito significativo para toda uma sociedade.
para homens que acreditam que mulheres têm que ter os mesmos direitos, para as mulheres, né? Lutar para que a gente possa estar em todos os espaços. Vou passar para a Marina, meu nome é Ana Bardim, e a gente vai conversar um pouquinho sobre relações abusivas. Vai lá, Marina. Amiga, se apresente aí, conte para o pessoal. Bom, eu sou a Caroline Delfino, sou psicanalista, sou terapeuta, eu vivo de relacionamento abusivo, né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Narcisista Sem a Máscara. Geralmente eu não apareço, dificilmente eu apareço. Eu sou meio bicho do mato. Mas hoje eu estou aqui dividindo com vocês esse dia especial e sim, hoje vamos colocar questões importantes para que a gente possa conscientizar as pessoas. Tem temas aí, inclusive em alta, né, que as pessoas precisam de um maior entendimento. Isso mesmo. O que é relacionamento narcisista, amiga? Não, na verdade, eu falo relacionamento abusivo, né? Eu considero um relacionamento abusivo um relacionamento desigual, onde uma pessoa tem mais direito do que a outra, ou aonde tem um dominador e um submisso, por exemplo. Ou então, uma pessoa que é subjugada e a outra controla tudo. É isso que eu considero um relacionamento abusivo. Então, dentro de um relacionamento abusivo, é um relacionamento de uma via de mão única. Não tem uma cumplicidade, não tem uma amizade. Tem uma pessoa que manda e tem uma pessoa que obedece. Exatamente. Exatamente, Carol. E, Carol, a gente sabe que o relacionamento abusivo, eu costumo falar que a gente tem que cuidar, inclusive, das falas, né? As pessoas dizem, é só uma brincadeirinha, é só uma piada, mas nenhum feminicídio começa com a morte em si. Ele começa aí que começa a falta de respeito e o abuso, ele sempre tende a piorar, porque conforme a pessoa vai se mostrando cada vez mais submissa e obedecendo, a pessoa que tem o controle da situação, ela vai ficando cada vez mais tirana. Exatamente. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem o controle, ela enxerga a vítima, ela enxerga aquela pessoa que a obedece como um objeto utilitário. Então, se esse objeto começar a dar defeito, se esse objeto começar, por exemplo, a não funcionar mais como era antes, o que é que vai acontecer? Ou esse objeto vai ser descartado, ou ele pode ser até mesmo liquidado, assassinado. Então, depende muito do grau do próprio abusador, da periculosidade do próprio abusador e também da dinâmica que já está o relacionamento. Porque, às vezes, tem vítimas que deixam chegar no último para resolverem sair. Exatamente. E aí começa sempre nas piadinhas, aí chega na agressão verbal, moral, né? A psicológica, aí chega na física. Quais são as fases do relacionamento abusivo, Carol? Então, geralmente, o relacionamento abusivo, ele começa como um conto de fadas, né? Então, o abusador, para que ele consiga colocar a vítima dentro de um ciclo, ele precisa fazer uma lavagem cerebral dessa vítima. Ele precisa fazer com que a vítima fique cega para todas as outras coisas. Para isso, ele vai utilizar do quê? Do love bombing, que a gente chama de bombardeamento de amor. Esse bombardeamento de amor é quando a pessoa se mostra muito apaixonada, colocando a vítima em um pedestal. É tudo um truque. Então, a vítima vai acreditar que aquela pessoa, além de ser apaixonada por ela, essa pessoa é a salvação dela. E é aí que começa a lavagem cerebral, porque o abusador ele vai começar a adestrar essa vítima, para que essa vítima se comporte da maneira que ele ou ela querem, né? Lembrando que existem abusadoras mulheres também. Então, quando o abusador ele percebe que a vítima já está na fase de ser condicionada, ele entra na desvalorização. Porque, na verdade, o que ele gosta? É de subjugar a vítima. É de colocar a vítima como um fantoche, como um capacho. Por quê? Geralmente, abusadores, eles têm um ego frágil. Então, são pessoas que
eles não acreditam em um relacionamento de igualdade e cumplicidade. Eles acreditam que eles só se sentirão grandes se eles colocarem alguém abaixo dos pés dele. Exatamente. Aí depois da desvalorização, quando a vítima ela fica acabada, ela não tem mais nada dela, ou então a vítima começa a enfrentar o abuso, ela começa a reagir ao abuso, ela começa a acordar, aí o que o abusador faz? Ele descarta porque aquela vítima já está, sabe, destruída, não tem mais nada para oferecer, ou então porque aquela vítima está trazendo problemas para o controle que ele ou ela querem ter em cima daquela vítima, ou sempre tiveram em cima daquela vítima. Perfeito, Carol. E foi muito importante a Carol falar, né, dessa questão das agressões à violência, né? Que a violência, ela geralmente é do homem para com a mulher em relacionamentos heterossexuais, né? Mas, em relacionamentos héteros, mas a gente não pode esquecer que em relacionamento com pessoas do mesmo sexo, pode ocorrer também e ocorrem essas violências. Claro, dizer, inclusive, ocorrem. que é um ciclo, né, Carol? Porque as crianças vêm... É como eu falo, abusador não tem gênero. Abusador não tem gênero. Inclusive, na minha página, existem casos de pessoas abusadas, mas não é nem por um parceiro amoroso. É por um familiar, é por alguém dentro do ambiente de trabalho, entendeu? Por, um colega, um amigo, porque qualquer pessoa, o abuso é o seguinte, tem uma pessoa que manda e a outra obedece. Esse é o abuso. Essa pessoa que manda, ela acha que pode fazer qualquer coisa em relação à pessoa que obedece. E aí, claro, conforme a pessoa não vai agradando em alguma coisa, essa pessoa que é a pessoa que obedece, ela será punida. E existem vários tipos de punições que vão piorando com o tempo. Então começa com xingamento, depois vem com empurrão, e a hora que a pessoa vê, ela já está apanhando. Exatamente. Exatamente. Mas, Marina, vai lá, tá quietinha. E assim, eu estou escutando e está falando o que é o assunto, né? As pessoas precisam gravar isso, porque a gente sempre está aqui falando, sempre que mais a Carol faz a live, a gente sempre está alertando, sempre está falando. E quanto mais a sociedade se move, mais ela se move para esses relacionamentos que parecem ser o boom, tudo o tão sonhado. Mas esquece dessas pequenas coisinhas que vai jogando. Um movimento feminista que fez para ajudar mulheres nesse tipo de relacionamento. Como você acha? Então, na verdade, o movimento feminista, ele entra na questão de colocar a mulher numa situação de igualdade, como uma pessoa que tem, sim, o poder de dirigir a própria vida. Porque antigamente a mulher era vista como uma propriedade, primeiro dos pais e depois do homem. Hoje em dia, a mulher ela é dona da própria vida dela. Ela pode trabalhar, ela pode votar, ela pode viajar, ela pode ir num restaurante sozinha. Antigamente era até feio quando uma mulher ia num restaurante jantar sozinha. Ela tinha que ir sempre acompanhada com alguém. Ela não podia se dar ao desfrute de ir numa lanchonete, sentar numa mesa e pedir, um prato e comer sozinha. Era feio. A mulher tinha que andar acompanhada sempre de alguém. Não necessariamente de um homem, mas de alguém. Ela tinha que estar sempre, ela não podia estar sozinha. E hoje a mulher ela já tem essa liberdade. Então, o feminismo ele vem nisso, né? Para colocar a mulher numa situação de igualdade dentro da sociedade. E, claro, também tem as leis criadas que, infelizmente, eu ainda acho muito deficientes para protegerem mulheres que sofrem de abuso. Por quê? Tem a lei, mas ela não é cumprida. Porém, também, entretanto, a gente precisa cada dia mais abrir a mente para as terapias. E só através de terapias que a gente vai conseguir se conscientizar do nosso ser mulher e que as épocas mudaram. Né? A gente precisa sair. Exatamente.
da dependência do sistema convencional, social, entender que os sistemas eles apregou ideias para as pessoas serem aceitas, entender qual a função desse sistema dentro da sociedade, porque muitas vezes a gente quer anular. E o sistema ele não vai oferecer muitas coisas para ele perder os seus prisioneiros, porque vivemos acorrentados no sistema. A gente não pode esquecer. E para a gente se libertar dele, a gente precisa se encarar e se reconhecer como mulher. Sim, exatamente. Infelizmente, ainda tem muitas que têm muito medo de encontrarem essa liberdade, né? Entendam que liberdade é algo que todo ser humano ele merece, né? Ele tem que ter a liberdade de ser quem ele é, a liberdade das escolhas dele, a liberdade de ir e vir. E o negócio, que não, quando eu falo sistema, eu não estou falando só do Estado. O Estado ele é construído pelos sistemas que compõem a sociedade. Quando eu vou falar instituições religiosas, empresariais, acadêmicas, porque é assim que se formam os relacionamentos. Os relacionamentos não se formam pelo Estado. O Estado Sim, mas a sociedade normaliza esse tipo de relacionamento, onde tem um dominador e onde tem uma pessoa que tem que obedecer. Exatamente. A sociedade normaliza isso. Então, a mulher, antigamente, ela tinha que ficar ali, curvada perante os pais, principalmente o pai, né? E depois, perante o marido. Ela não tinha uma escolha de, olha, eu vou fazer isso da minha vida. Caso a mulher não casasse, ela era mal vista também. Passasse uma certa idade, ela não casasse, ela era mal vista. Tiveram muitas mulheres que foram expulsas de casa e foram parar em bordéis ou então em conventos. Isso a gente vê em filmes, em novelas aí brasileiros dos anos aí de 1900 e bolinha. A mulher tinha que assumir aquele papel, casar e virar mãe. Casar, ser mãe e acabou. Se ela não cumprisse com esse papel, ela era excluída não só da família, ela era excluída da sociedade. Deixa eu vou discordar só um pouquinho aqui, porque eu vou dizer que nós não somos ainda donas dos nossos corpos, né? Infelizmente. Não. Nós não somos ainda. A gente consegue hoje, sim, frequentar alguns espaços, né? A gente pode trabalhar sem pedir autorização dos maridos. A gente pode frequentar restaurante, a gente pode sair para a rua, mas nós não somos donas dos nossos próprios corpos. Inclusive, é uma live que eu quero muito fazer, Coloca um top e vai caminhar para ver. Que é sobre, inclusive, a questão do aborto, que é uma questão que tem que ser um debate muito sério ainda na sociedade, né? E eu costumo dizer que se homens engravidassem, o aborto já teria sido legalizado, né? Se fossem os homens que tivessem filhos. Mas isso é um debate para uma outra live. Mas falando em relação ao movimento feminista, falando em relação ao movimento feminista também, e é um movimento que a gente precisa prestar muita atenção, e a gente tem que sempre dizer, né? As pessoas sempre colocam o movimento feminista como algo que comparam com o machismo, né? E não é. É completamente diferente. O feminismo não mata ninguém. O feminismo busca a premissa principal do feminismo: equidade entre os gêneros, para que mulheres e homens tenham os mesmos direitos, né? É o movimento social, político... Olha, eu falo para vocês que eu não me considero uma pessoa que eu tenho uma má relação com o sexo masculino, tá? Pelo contrário, eu cresci no meio do sexo masculino e a única coisa que eu assim, falava muito quando eu era criança era, eu também quero fazer isso que meu irmão pode fazer. Porque o meu pai, ele colocava essas regras. Isso não é para mulher... Você não pode ir assistir corrida de carro comigo, só pode ir o seu irmão. E aí eu ficava triste. Porque eu falava, por que não? Ah, você é mulher. E o que tem de errado ser mulher? Por que eu não posso ir junto com o meu irmão? Sabe? Então não era uma questão de, eu quero ser mais que o meu irmão, eu quero ser mais que o homem.
Não, eu só queria uma situação de igualdade. Era só uma situação de igualdade. Era só isso que eu buscava. Quando eu falo que a gente não é dona ainda dos nossos corpos, é exatamente. Vi uma matéria hoje ainda do G1, porque eu queria me atualizar nos números. A cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada. Então, assim, como dizer que nós somos livres, né? Que se nós somos donas dos nossos corpos, se nossos corpos ainda são violados. Inclusive violados até mesmo depois da morte, né? Quantos casos de mulheres que são desenterradas de cemitérios para serem estupradas? Necrofilia. Sim. Inclusive eu alerto sobre isso no canal, né? Porque geralmente psicopatas, eles têm essa parafilia sexual. Isso eu sempre deixo em alerta lá no canal Narcisismo Sem a Máscara, que eles têm essas parafilias. Então eles geralmente mostram uma preferência pela pedofilia, pela necrofilia e por outros tipos de parafilias sexuais que são até criminosas, né? Porque isso é crime, Exatamente. gente. É violação, Exatamente. Isso é crime. E a gente ainda tem aquilo, né? Uma mulher estuprada, é dito, que roupa ela estava? Por que ela saiu da rua aquela hora sozinha? Porque sempre é questionada a vítima ainda. A vítima ainda é questionada. Enquanto houver esses questionamentos, enquanto mulheres não puderem se sentir seguras nas ruas, nós não podemos dizer que somos donas dos nossos corpos, né? Porque esses números são simplesmente de feminicídio e estupro. E quantos assédios ocorrem durante o dia? Enquanto aqui está ocorrendo essa live, uma mulher está sendo morta e quantas estupradas? Então, é o tipo de coisa que a gente precisa combater. O movimento feminista é exatamente isso. Ele não pode se equiparar ao machismo, porque o machismo mata. O feminismo, ele busca essa equidade, ele busca esses direitos. Nós tivemos muitas conquistas. Lembrando que somente em 2002 a gente teve, né, no Código Civil Brasileiro, que homens não poderiam mais dizer descobri que a minha mulher não é virgem, quero o divórcio. Somente em 2002 isso aconteceu. Tinha isso também, tinha essa questão, tinham várias questões de antigamente que realmente a mulher era vista mesmo como uma propriedade, como se fosse algo que você fosse numa loja comprar e levasse para casa. Infelizmente, alguns países ainda são assim, né? Principalmente aqueles países do Oriente Médio, né? A mulher ainda tem a questão até de dote, né? Ainda existe isso. Exatamente. E lembrando que não é só nesses países, né? A gente tem lugares remotos aí no nosso país, onde mulheres são muito subjugadas. A gente tem lugares aí que as mulheres... Continuam sendo, né? Continuam sendo, conforme a mulher ela vai crescendo, né? Em alguma coisa, ou na profissão, se destacando em alguma coisa, geralmente ela é muito atacada. Ela é muito atacada conforme ela vai crescendo. Exatamente. E então o movimento feminista vem exatamente para isso, para essas lutas, né? Essas conquistas. A gente teve aí a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, que é um avanço muito grande dentro do feminismo. Óbvio que a lei precisa melhorar, a gente precisa ter outros mecanismos para realmente proteger as mulheres, né? Que prestam queixas, porque a gente sabe que muitas vezes prestam queixas e logo depois acontece um feminicídio, uma agressão. A gente precisa de muita melhoria ainda nisso. Mas estamos tendo vários avanços em relação às leis, né? Hoje, inclusive, foi pelo presidente, foi uma proposta, se eu não me engano, ou foi aprovado, eu li agora rapidinho por cima, a obrigatoriedade de equiparação de salários. Homens e mulheres exercendo a mesma função, é obrigatório receber o mesmo salário, porque hoje a gente não recebe o mesmo salário exercendo a mesma função, o que também é um absurdo, né? E aí eu costumo dizer, sempre eu falo a frase da Simone de Beauvoir, né? Que ela diz que basta uma crise política, social, econômica para as mulheres perderem seus direitos, né? Para terem seus direitos ameaçados. Por isso que a gente precisa estar sempre vigilante. Por que eu falo isso? Porque está surgindo um movimento aí muito agressivo, né? Que são os red pills. Que são os red pills, né? E, inclusive, tem uma outra sigla, MGTOW. É uma sigla MGTOW. MGTOW. Obrigada.
muito mais agressiva. É como se o Red Pill fosse um braço dele, né? Bem mais agressiva, onde realmente eles repudiam mulheres. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, para alertar a população. Eu até escrevi sobre isso no meu Face, que as mulheres feministas, a gente tem a obrigação de combater, sim, esse movimento, né? De contrapor eles, mas Tudo que é os homens... é aquilo que eu falo, tudo que é extremismo. Carol, os homens que não compactuam com o movimento, eles também têm essa responsabilidade, não é? De combater esses movimentos extremistas. Sim, tem muitos homens que não aceitam esse tipo de extremismo, tá? Eu mesma conheço vários que eles não concordam com isso. A questão é, o machismo em si, ele acaba prejudicando tanto a mulher quanto o próprio homem, tá? Por que eu falo do próprio homem? Porque o meu irmão, por exemplo, quando a gente era criança, o meu irmão ele não podia brincar comigo direito. Que o meu pai dizia que ele era uma mulherzinha, ele era uma mariquinhas, por querer brincar comigo, por querer brincar com uma menina. Um homem, por exemplo, quando criança, teve seus sentimentos reprimidos, não podia chorar, porque homem não chora. Esses conceitos, então, o próprio homem, ele cresce amputado, muitas das vezes, porque ele também não consegue colocar suas emoções para fora, ele não pode ser ele mesmo, ele tem um monte de regrinhas que ele tem que seguir, porque senão ele não é considerado homem, ele é excluído também. E esse negócio do Red Pill, o perigo é exatamente isso. É o que eu ando acompanhando, tá? É exatamente essas regrinhas que eles colocam para homens que estão entrando nisso. Olha, se você não agir assim, ou assado, você é um beta, você não é homem. Antigamente era chamado de mariquinhas, né? Hoje é beta, mudou o nome, né? Então, tem algumas regrinhas ali, são regras, sabe? Que são coisas, desculpa falar, da idade da pedra. Coisas que, igual, colocarem todo mundo, eu sempre falo da generalização, né? Não vamos generalizar. Às vezes eu encontro mulheres que falam, ai, será que todos os homens são narcisistas? Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus. Tem muito homem que é muito legal por aí. Homens legais por aí existem. Aí é a mesma coisa que eu falo quando eu vejo esses movimentos. Ai, toda mulher é interesseira, toda mulher não presta, toda mulher... Gente, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Não estamos falando de um determinado grupo que é assim. E todos são desse jeito, a generalização. Por quê? Quando a gente prega o ódio, o que acontece? O ódio pode se transformar desde intolerância até mesmo a violência, que é o que está acontecendo. Eu recebi relatos de mulheres que namoravam e a pessoa, de repente, se tornou violenta, porque começou a seguir essas ideologias. Exatamente. O cara virou, começou a seguir essas ideologias, ficou violento, ficou uma pessoa que não dá para conversar, uma pessoa que quer realmente impor uma coisa da idade da pedra. Sendo que cada pessoa é uma pessoa. E as classificações, como eles colocam as mulheres na prateleira, é uma coisa, assim, que me assusta. Francamente, olha que eu também trabalho com homens também. Eu também trabalho com eles, porque eles também são vítimas, às vezes, de abuso, de mulheres abusivas. Eu mesma atendo homens, tá? E, assim, eu fico assustada com esse tipo de extremismo colocado por alguns homens, por esse grupo que está se formando. Porque o que a gente sempre preza é a igualdade, que a gente consiga viver num ambiente mais em paz. E aí, esse tipo de movimento extremista, ele vai no retrocesso. Ele retrocede, ele quer voltar a uma idade. E por que acontece isso, né? Porque esses grandes nomes do movimento pegam pessoas desde fragilizadas, porque saíram de um relacionamento, ou então porque realmente passaram um relacionamento com uma pessoa mau caráter. Isso pode acontecer, mesmo sendo uma mulher, ela pode ser sim uma grande mau caráter, e aí eles estão fragilizados, eles estão revoltados, e a raiva, ela faz parte do processo de luto, só que nessa hora que eles estão fragilizados, é aí que essas pessoas que têm aí milhares de seguidores nas redes sociais aproveitam para fazerem uma lavagem cerebral,
E os jovens que estão chegando agora, pessoas que não têm ainda experiência de vida, conhecimento de vida, para que possam ter realmente uma opinião formada. E esse é o lembrando, né, Carol, que essa frustração, eu costumo dizer que o Estado é um moedor de autoestima, né? Porque essa frustração que muitos chegam, que os fazem chegar nesses movimentos, não necessariamente é de um relacionamento. Muitas vezes é falta de emprego, falta de dinheiro. Estão fragilizados, eles estão no momento fragilizados. E aí aparece uma pessoa dizendo, olha, você é mais especial do que qualquer pessoa porque você é homem e todo mundo tem que te obedecer. E se não te obedecer por bem, você vai lá e vai impor e vai fazer isso, aquilo. O que o ser humano mais quer? Se sentir especial. Exatamente. Todo ser humano quer se sentir especial, principalmente alguém que está fragilizado, principalmente alguém que está precisando, na verdade, de uma terapia, de ajuda terapêutica. E aí, o que acontece? Exatamente. Essas pessoas que elas sim eu considero mal intencionadas, às vezes estão atrás de dinheiro, às vezes estão atrás de fama, aí começam a formar esses grupos radicais com essas ideologias que só prejudicam a vida tanto do homem quanto da mulher. Porque é uma mulher morta e um homem na cadeia. Eu costumo dizer porque que o feminismo incomoda mais que o feminicídio, né? Porque que a sociedade faz um barulho maior. E é exatamente por isso, porque é um movimento que busca romper, né, essas estruturas de poder. E é exatamente o que a Carol falou. Quando chega alguém e diz, tu pode ter poder sobre outra pessoa, pelo menos sobre outra pessoa, o que a pessoa pensa? Poxa, tô sem dinheiro, sem emprego, talvez num relacionamento tive um relacionamento ruim. Tantas coisas ruins, a tua autoestima tá tão lá embaixo que tu acaba envolvido nesses movimentos e acreditando em tudo aquilo que é vendido. E é um movimento muito perigoso, porque ele tá abarcando jovens, né, que estão formando caráter. Não tem experiência, exatamente, não tem experiência de vida, às vezes não teve nenhum relacionamento ainda, ou então até tá ali olhando para a menina da classe, a menina da classe não dá bola, porque isso daí é normal, gente. Eu mesma já levei fora de tanto homem, sabe? Meu irmão já levou fora também de mulheres, isso faz parte da vida, sabe? Então, eu também já fiquei olhando para o menino da classe que nem olhava para mim, também, sabe? Aquele menino da classe que olha, e vai completamente contra o padrão que eles falam dos chads, né? Chads, que a gente olha para os mais bonitos. Não, eu olhava era para o mais nerd mesmo. Eu era apaixonada por aqueles meninos que usavam óculos e sentava na frente lá de cara com a professora, sabe? Então eu falo que eles generalizam e que até cada mulher tem a sua personalidade. Elas só gostam dos musculosos, dos ricos, dos bombadões. Gente, então eu não sou mulher, porque o meu gosto é completamente diferente. Por isso que eu falo que a gente não pode generalizar. Exatamente. E aí... Pode falar, Marina. Pode falar, Marina. Eu percebo que essas pessoas, é igual a gente sempre está falando, eu dentro do meu projeto, do projeto Identidade, sempre falo de identidade. Falta identidade, há um vazio, tem muita informação, falta de compreensão, sem consciência. Essa busca de aceitação por todos os grupos, pelos outros influenciadores, porque esses movimentos não estão sozinhos. Esses movimentos envolvem marcas, envolve grupos religiosos, envolve Estado, envolve muita coisa. Então, não é um caso isolado. A única coisa que... Não, tanto que eles falam bem claro nos vídeos que não vai terminar. Eles falam, só está começando, isso não vai terminar. Exatamente, porque é uma briga política, social, secular, de o que? Acorrentamento do corpo da mulher. Como a gente está falando que o nosso corpo nunca foi livre. É de extremidades? Sim. E de outras mulheres pensar assim. Aí envolve o que? A indústria
da estética também. Gente, é muita grana, poder, muita Sim, coisa tem páginas que envolvida. patrocinam. Eles têm canais, gente, no YouTube enormes. Eles têm páginas no Instagram imensas. Porque se Eles têm eles um determinam movimento grande. Então, quer dizer, é uma lavagem cerebral coletiva. Isso vai se transformando numa histeria, que pode sim, não vou dizer de todos, gente, tá? Mas pode sim se transformar em um ódio. E alguns, não estou dizendo todos, tá? Eu não generalizo. Alguns podem cometer atos violentos. A gente vê aí casos de crimes nos Estados Unidos praticados por incels. Exatamente. É, Exatamente. Porque cada um sabe, porque cada um tem a sua forma de reagir à raiva, ao ódio. Tem gente que não vai querer contato com mulher, não quero mulher perto de mim, some, sai, mas tem gente que pode sair por aí praticando atos violentos. mas o que eu quero trazer de mais alerta aqui é o nome. Todo o movimento por trás de outras pessoas. Estamos aqui. A Ana, que idealizou o projeto, me convidou e eu sinto muito honrada. Eu, com o projeto Identidade, aí eu já me liguei a Carol, que relacionamento narcisista, eu já ligo em outra coisa. Gente, quando vocês verem muita perfeição, não existe, a sua vida não é perfeita, o seu coração é assim, a vida é assim também. Eu falo, a internet, eu sempre prego isso no canal mesmo, em vídeos e aqui na página, né? E nos grupos que eu tenho, que são grupos de homens e mulheres, tá? Eu tenho grupos unissex mesmo, tenho grupos mistos, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu sempre falo para todo mundo, gente, a internet é um mundo de mentiras. Você não sabe da vida daquela pessoa por trás da tela. Você não sabe se realmente o que ela está passando para você é verdadeiro. Hoje em dia é fácil você simular uma foto, é fácil você simular uma situação. E eu vejo que as pessoas ainda acreditam muito naquilo que elas veem, naquilo que elas escutam, e elas não vão estudar, elas não vão atrás, elas não vão ouvir outras opiniões, elas não questionam nada. Fica parecendo um bando, como falam, né? Um bando de gado. E quando eu falo gado, não tem nada de política aqui, tá? Eu tô falando do gado mesmo, que é aquela pessoa que segue, né? Entendeu? Não tem nada de política não, gente. Eu tô falando aqui da expressão mesmo. Porque ninguém questiona nada. É igual perguntam para mim sempre, Carol, o narcisista tem cura? Eu coloco vários posts dizendo que não. Mas sempre estão me perguntando a mesma coisa. Mas ninguém vai lá atrás estudar um conteúdo. Então, isso tem também a preguiça de ler. As pessoas não estão mais estimuladas a lerem livros, a irem atrás de leituras, de conteúdos, de nada. Então, o que elas escutam nas redes sociais é aquilo e acabou, é fato. Não, peraí. Será que narcisista não tem cura? Deixa eu ir procurar essa resposta. Deixa eu ir atrás dessa resposta. Deixa eu ler alguns artigos. Sabe? Pois é. E a gente tem que prestar muita atenção nisso. Eu costumo dizer assim, eu até quero te fazer uma pergunta, Carol, agora, mas eu gostaria de dizer, não deixe, né, uma relação abusiva chegar ao ponto de uma agressão física. Né? Converse com um familiar. Não é uma pessoa, é o que eu falo. Até eu estava atendendo uma paciente que ela falou para mim, mas eu amo essa pessoa. E eu falei para ela, um relacionamento não é só feito de amor exclusivamente. Como assim? Tem que ter respeito, tem que ter cumplicidade, tem que ter companheirismo, tem que ter conexão. Não é só feito exatamente de amor. Exatamente. Não é só feito disso. Eu amo, o fato de eu amar, então eu vou aguentar tudo, eu vou suportar tudo, até chegar num ponto que a minha vida está correndo risco. Não, você tem que analisar outras coisas. Como é que é o seu relacionamento com essa pessoa? É um relacionamento que te traz paz? Essa pessoa te respeita? Vocês se respeitam? Vocês têm uma cumplicidade? Vocês conversam? Vocês têm os mesmos objetivos de vida? Mas é muito difícil, né, Carol? Que vai mudar o outro. Fica aquele negócio, eu vou mudar o outro. É muito difícil, né, Carol, sair uma pessoa que já está num relacionamento abusivo, ela sair desse relacionamento, porque o abusador, ele também adoece. Ele adoece. Precisa procurar ajuda.
E aí, fica quase Carol, impossível sair sem ajuda profissional. Fica pois quase isso é a impossível minha você sair. pergunta. Essa é a minha pergunta. Fica... Como sair de um relacionamento abusivo, Carol? Então, na verdade, para sair de um relacionamento, não, você vai ter que procurar ajuda terapêutica e vai ter que aplicar ou o método da pedra cinza, que é falar essencialmente o necessário com o abusador, caso você seja obrigada a isso por causa dos filhos, ou então contato zero. E às vezes o contato zero implica em até mesmo você mudar de cidade, mudar de estado, não deixar rastro. Dependendo da situação, você vai ter que mudar totalmente a sua vida. Sou bem sincera aqui, porque tem gente que fica... Eu vi vários casos até, lá no YouTube mesmo, de feminicídios, de pessoas que terminam o relacionamento com uma pessoa que já ameaçou de morte, que já tentou executar a pessoa, que tem aí um histórico até de crimes violentos e continua morando perto da pessoa. É claro que vai terminar ruim a situação. Então, às vezes, você vai ter que pegar o que você tem, se virar e ir embora, porque você tem que priorizar a tua vida. Sim, e como eu estava dizendo, né, converse, se acha que está num relacionamento abusivo, porque é difícil, inclusive, da vítima entender que está no relacionamento. Porque eles ficam, as pessoas abusivas, eles fazem um jogo de morde e assopra, e eles alegam que, na verdade, eles não estão controlando e dominando você, eles estão cuidando de você. Exatamente. E a vítima acredita nisso. Eu falo porque eu também passei abuso dentro da minha própria família, inclusive com mulheres narcisistas, tá? Deixando aqui bem claro. E elas falavam para mim que elas estavam cuidando. E se não fosse por elas, eu estaria perdida. Eu ouvi isso a minha vida inteira. E eu não estou falando aqui da minha mãe. Sim. Estou falando de outras parentes. Sim. Por isso que é importante. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Eu perdi a minha mãe, então eu tinha 18 anos. Então, como naquela época a mulher só podia responder judicialmente após os 21 anos, então outras pessoas da família entraram para cuidar. E, claro, tinham pessoas narcisistas nesse meio, abusivas. E era o que eu ouvia. Se não fosse eu, você estaria perdida. Entendeu? Então, eles colocam isso como se eles fossem totalmente necessários, totalmente indispensáveis, e eles fazem com que as vítimas acreditem nisso. Então, as vítimas, elas não conseguem sair porque elas acham que elas não vão conseguir viver sem essas pessoas. E também, eles colocam como se você tivesse uma dívida com eles. Uma dívida. E que eles apenas estão cuidando de você porque eles te amam muito e porque você dá muito trabalho. E aí, claro, sua autoestima fica no chão, porque eles vivem dizendo que você dá muito trabalho, que você não obedece, que você não faz o negócio certo. Então, para a vítima perceber essa dinâmica, é só dentro de uma terapia, muitas das vezes dentro de uma terapia e durante várias sessões. Porque a vítima, quando ela chega na terapia, ela está passando por uma dissonância cognitiva, onde ela está se culpando de tudo. Por isso que é tão importante que, se achar que está passando por um relacionamento abusivo, conversa com uma amiga, conversa com um familiar de confiança, conversa com alguém de confiança, para poder identificar. Está passando? Vamos procurar ajuda, né? A gente tem aí os conselhos de mulheres também, né, no estado. Eu acredito que em todos os estados já estejam disponíveis. Então, assim, liga para o 180, conversa com o atendente, explica a situação, né, para não chegar ao ponto de ser agredida fisicamente ou ser uma vítima de feminicídio. É muito importante isso. E até mesmo porque dentro da terapia, a pessoa percebendo o que ela está passando, aí o que acontece? Se é um terapeuta que é especializado em relacionamento abusivo, essa pessoa vai ter que preparar uma rota de fuga para sair. Ela não pode simplesmente chegar na casa dela e falar para o abusador: oi, tô indo embora amanhã, que ele vai matar ela no meio da noite. Tá? Isso daí acontece, eu vejo isso daí direto na televisão. Ah, mas eles discutiram, foram dormir, a vítima nem acordou, né? Já foi assassinada ali no meio da noite. Então tem todo um processo também para a vítima sair. Ela precisa sair para um lugar seguro,
ela precisa sair para um lugar onde o abusador não saiba onde ela está, ela precisa preparar uma rota de fuga. Mas, claro, isso não pode servir também para que ela enrole anos para isso, né? Então, tem que ter um equilíbrio, aí. Também, deixando bem claro que em alguns lugares aqui do Brasil, tem casas acolhedoras, em caso uma possível violência, né, contra a vida, tem casas, pelo menos aqui em São Paulo tem, casas acolhedoras, que acolhem mulheres e escondem mulheres, até elas conseguirem ser direcionadas para algum lugar que os abusadores não saibam onde elas estão. Perfeito. Exatamente. Gente, deixa eu só lembrar aqui, antes de eu passar para a Marina, que para vocês seguirem a Carola no YouTube, né? Que é Narcisista Sem Máscara. Sem a máscara, isso, Narcisista Sem a Máscara. Sem a Máscara. Seguir o canal Feministas na Mesa lá no YouTube. Essa live vai ficar disponível lá. Seguir a Marina, me seguir também. Eu estou fazendo alguns vídeos no TikTok para falar um pouquinho, pílulas pequenas sobre feminismo. É Ana Bardim e as meninas aí. Eu vou passar. Carol, eu quero agradecer muito a todas as pessoas que entraram na live. Quero te agradecer demais. Eu agradeço pelo convite, eu agradeço pelo carinho também, agradeço a todos que estão aqui assistindo a live. Prometo que eu vou fazer mais lives, que eu estou devendo lives para os seguidores. É tanta coisa para fazer também. E eu prometo que eu vou fazer mais lives, tirar todas as dúvidas, porque eles têm muitas dúvidas sobre o transtorno, tirar todas as dúvidas, né? E eu agradeço vocês imensamente pelo convite. Vocês sabem que eu estou à disposição. Quem quiser marcar uma consulta, é só me chamar no direct, tá? E também sigam aqui a página do Instagram, Narcisista Sem a Máscara, para entender melhor sobre o transtorno de personalidade narcisista, sobre outros transtornos de personalidade, sobre a dinâmica de relacionamentos abusivos. E também me sigam lá no YouTube, que é a página Narcisista Sem a Máscara. Página não, né? O canal. Olha eu aqui. Marina. TDAH aqui, meu Deus. Marina. Ó, eu só agradecer, eu tô aqui esperando. Só agradecer você mais uma vez e sempre. Vamos fazer uma live mesmo, Carol, porque é sempre válido a gente falar, porque como surge a moda, está surgindo outros movimentos e modelando esse relacionamento narcisista. E a gente precisa quebrar esse padrão, romper com isso para os nossos corpos, para os nossos sentimentos. Sim, é como eu falo, quanto mais conscientização, mais libertação, né? Quanto mais a gente vai se conscientizando de que dentro de um relacionamento abusivo não existe amor, essa pessoa te olha como alguém inferior que serve apenas para servi-la como um objeto, mas a gente vai tirando essa romantização dessa questão do relacionamento abusivo, né? Porque tem muita gente que acha romântico, até antigamente não, há pouco tempo atrás, tinham livros de relacionamento abusivo que eram um sucesso, aqueles 50 tons de cinza me dá vontade até de chorar. Até de chorar aquilo ali. E a gente tem que entender, por isso que é bom. Saiu. Não estamos te escutando, Marina. Tá mudo. Agora Marina está mudo. Agora foi, agora deu. Não, tem entrando ligação aqui que eu não sei da onde, que todo mundo resolveu ligar toda hora agora. Toda hora eu tô aqui desligando. Então, assim, a gente tem que perceber a raiz disso, parar de se modelar em tudo que a gente vê e observar. Tudo que a gente sabe que a gente está entrando num relacionamento narcisista. Tirou a sua paz, tirou você da sua rotina. Você está vivendo mais uma pessoa que para você, sai fora. Eu não vou encontrar. Você vai encontrar alguém. Primeiro se encontra. Antes de você entrar, a gente precisa primeiro saber se relacionar com o outro. Por que você quer entrar nesse relacionamento? O que você quer dessa relação? Eu sempre falo isso para esse consulente.
Por que você está com essa pessoa? Que realmente... Eu não sei. A maioria das pessoas que estão em relacionamentos abusivos, não só narcisistas, mas abusivos, elas estão sem motivação. Elas só entraram no relacionamento porque o grupo que ela está inserida modelou ela. Ela não sabe o que é um relacionamento, porque nem com ela mesma ela começou a relacionar. Então, a gente precisa, primeiro, relacionar com a gente, se olhar no espelho e perguntar o que realmente eu quero. Quem é para mim? Porque eu sei quem é o meu quem. Eu não preciso ser um quem. Porque você está numa relação abusiva a partir do momento que você se torna um objeto. E você não é um objeto, você é um quem. Então, acolhe. Você, mulher, não é só hoje que é dia da mulher, todos os dias. E olha, eu fiz de propósito a live de cabelo amarrado, sem muita coisa, sem passar batom vermelho, porque você é bonita do jeito que você é, gorda, magra, alta, perereca grande, perereca pequena, porque até isso agora, vocês viram aí, eu não sei se vocês estão vendo, a competição aí, gente, vulva é o tamanho que for. Você Gente, é tem linda isso do jeito também? que você é. Essa eu não Eu vou estava te mandar sabendo. minha amiga. Tá tenso, tá tenso, tá tenso. Então, assim, se valoriza. É isso que eu falo. Perderam, as pessoas deixaram de olhar para as outras pelo que elas são. Elas querem olhar para as outras pelo que elas têm, fica tudo muito superficial. Tudo. Gente, tá certo. Tá tudo muito Então, assim, superficial, né? Antigamente não era tão assim, gente. Pelo amor de Deus. Eu, pelo isso é a menos, tendência. né? Eu nasci nos anos 80, não era Também. tão assim. Hoje tá bem mais superficial. Piorou o negócio. Mas o negócio é o seguinte, essa máquina que a gente tem na mão, que a gente usa para instruir, para a gente trabalhar, para a gente conversar com as pessoas, é a mesma máquina que as pessoas colocam suas frustrações para fora, que coloca seus traumas, as suas mazelas, a aceitação. Então, isso está fazendo com que surge, e sempre vai surgir. O nosso papel aqui é de instruir da forma que a gente conhece. Então, olha, sejam mulheres, se vistam de vocês mesmos, permita que a rosa que há dentro de vocês, a sementinha, desabrochem, se amem, se pertencem. Antes de pertencer para qualquer pessoa, qualquer grupo, se amem, tá? Porque o seu primeiro relacionamento começa no seu travesseiro. Não começa depois que você sai da cama, não. É com você que você vai dormir todo dia. O cachorro não cabe 2 lugares, só um. Eu vou só agradecer de novo a todo mundo que participou dessa live. Muito obrigada pela audiência, gente. Obrigada mesmo. Sigam a Carol, sigam a Marina, me sigam. Se quiserem conhecer um pouquinho sobre o feminismo, me sigam no TikTok, Ana Bardim. Carol, muito obrigada, querida. Agradeço. Espero que a gente faça outras lives. Um beijo para todo mundo. Beijo, meus amores. Até mais. Tchau, tchau. Gramado, todo mundo presente. Brasil e mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo.